Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa matéria de avaliação mercadológica. Meu nome é Simone e na aula passada nós vimos as etapas iniciais da avaliação. Estão lembrados? Planejamento, aquelas perguntas que precisam ser respondidas. E hoje nós vamos ver o item 10.2 da sua apostila, que trata sobre como dirigir uma perícia judicial. Lembrando que uma perícia judicial, ela pode ser uma avaliação, um exame, uma vistoria, certo? Então, nesse caso, quando a gente tratar de perícia judicial, é você trabalhando como avaliador, perito, num processo judicial, ok? Mas primeiro de tudo, como que o juiz descobre que você, que é um profissional capacitado, que você tem interesse, você tem capacidade de atuar nos processos judiciais que estão em curso na vara que ele está atuando? Essa é uma pergunta muito interessante e é muito importante que a gente saiba como está no rol de profissionais capacitados que o juiz vai chamar para atuar em juízo, certo? Então, o primeiro passo para você como corretor, muito provavelmente você já sabe, é fazer a sua inscrição no CNAE, ok? Isso feito, você com seu número de inscrição, você precisa depois disso fazer a sua inscrição no site do Tribunal de Justiça do estado que você deseja atuar. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, você deve fazer o seu cadastro no site do Tribunal de Justiça. Lá tem uma parte, é o cadastro de peritos judiciais, certo? Depois que você fizer esse cadastro, que já é meio caminho andado, você precisa imprimir um currículo com todas as comprovações de certificados que você precisa para comprovar aquelas informações do seu currículo, fazer uma petição para todas as varas que você deseja atuar, e aí você vai até o fórum conversar com o juiz. Mas não se assuste, é muito tranquilo, você precisa ir vestido de forma coerente com aquela nomeação que você deseja ter. Então, você não vai vestido de qualquer jeito, certo? Mas você também pode saber que você não é um advogado, não é um operador do direito, então não necessariamente você precisa de terno e gravata, certo? Mas vestido apenas de uma forma coerente com o cargo que você está almejando, com a nomeação que você está almejando, certo? Então, de posse do seu currículo, vestido de forma coerente, você vai até o fórum e você vai conversar com o juiz. A conversa tem que ser bem rápida, porque todos os juízes, eles têm inúmeros processos, certo? Então, o tempo do juiz é muito precioso, como o nosso também deve ser, né? Então, é uma conversinha de 2 minutos só para o juiz te conhecer, porque enquanto você está apenas no cadastro do tribunal, você é só um nome numa lista. Agora, quando você se apresenta para o juiz e fala para ele como que você pode ajudá-lo, aí você passa a ter um rosto, certo? O perito, ele é sempre um profissional de confiança do juiz, por isso é importante essa etapa de você ir se apresentar, certo? Não é para você sentar e tomar cafezinho com o juiz, é uma passada rápida, você vai entregar o seu currículo ou a sua petição, vai falar quais são as suas habilidades profissionais e próxima vara, certo? Então, feito isso, o juiz já te conheceu, tem um processo, uma demanda, e aí ele te nomeou avaliador de uma causa judicial. Como você vai atuar? Então, depois de você ter feito o planejamento, que foi aquilo que a gente conversou na aula anterior, depois de você marcar a data, o horário e o local com os assistentes, o avaliador deve comparecer pessoalmente para dar início aos trabalhos. Os assistentes técnicos, ele tem direito e até o dever de participar em todas as diligências, principalmente nessa vistoria, nas vistorias iniciais, certo? Então, você, como perito do juízo, deve dar ciência aos assistentes técnicos da data, do horário, do local, não só por telefone, mas essas conversas, elas sempre têm que ser documentadas de forma escrita, e isso depois deve constar no processo, certo?
O fato de você precisar comparecer pessoalmente parece muito óbvio, mas não é. Muitos profissionais, conforme vai tendo várias avaliações para fazer, né, uma demanda grande de trabalho, é razoável que esse profissional ele comece a delegar tarefas, certo? E a NBR que a gente segue, que é 14653, ela recomenda que o profissional que faça a avaliação seja o mesmo profissional que elabore o parecer técnico. Mas isso é uma recomendação, não é uma obrigação. Porém, se tratando de perícias judiciais, a nomeação do perito ela é uma nomeação personalíssima, ou seja, você não pode delegar essa função para outra pessoa. Lembre-se sempre que você é o profissional de confiança do juiz, certo? Então, já existe jurisprudências, inclusive, que laudos elaborados por um profissional diferente do profissional que fez a vistoria não merecem fé. Ou seja, se você não comparecer pessoalmente nessa vistoria, pode ser que o seu laudo lá na frente caia, certo? E aí você deixa de ser um profissional de confiança do juiz. Então é importante assegurar-se que os assistentes estejam a par do objeto da avaliação e conscientes do que vai acontecer. Então, os assistentes, eles também são profissionais, eles também são técnicos e eles sabem como funciona uma vistoria. Mas é importante que você dê ciência para eles, que você chegue no local e fale, olha, nós estamos aqui para fazer a vistoria do imóvel tal, né, que está ocorrendo no processo tal, para que não reste dúvida, certo? E assim a gente finaliza a nossa aula de agora sobre como dirigir uma perícia e na próxima aula a gente começa a tratar de algumas regras práticas de uma perícia judicial, ok? Então até lá!